está acontecendo aqui? Essa aí, pastor. Passa a noite servindo ao diabo e agora pegar a comida da igreja. A gente não é mesmo da igreja não, pastor. Desculpe, isso não tem a menor importância. O meu avô era do candomblé, eu sempre amei e respeitei o meu avô. Essa é minha avó. Toda vez que chega o calor, ela piora muito. Como é que ela chama? Dona Lúcia. Dona Lúcia. O médico já passou uma lista de remédios, mas a gente não tem condições. A gente compra o que são pra dor. Eles são tudo macumbeiro, Por favor, irmão, por favor. Todos nós aqui somos cristãos. Todos. Cristo nunca pregou uma religião. Não serei eu aqui ou qualquer um de vocês que vai negar alimento para uma família de necessitados. Amém, meu irmão? Amém. 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 Minha senhora, todos nós somos filhos de Deus. A senhora com a sua religião e eu com a minha. Podemos combinar assim, minha senhora? Podemos. Amém. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, você que está aqui online junto conosco nesta programação que está aí sendo colocada nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você que está participando já, eu convido você para que você possa participar até o final, porque nós queremos aqui mostrar a luz da verdade, a luz da palavra, né, sobre esse fato, sobre esse vídeo que está circulando nas redes sociais, né, como uma forma de motivação, de caridade, mas também queremos mostrar os pontos errados e perigosos a qual Satanás lança ali, né, os seus dardos ali para iludir, para emocionar o sentimental, o emocional, a fragilidade das pessoas, né? Nós queremos ministrar sobre isso, sobre a luz da verdade, sobre a palavra de Deus. Amém? Você viu ali que em algumas partes do vídeo eu mesmo coloquei ali mentira. O diabo é o pai da mentira, né? Então ali eu vou explicar por quê, né, nessas partes aí. Eu quero começar, irmãos, né? Peço também aos irmãos para que possam compartilhar. É muito importante que você compartilhe esta mensagem para que muitas pessoas venham ser alcançadas, independente do seu credo religioso, independente a que você esteja servindo, qual for a sua fé, a qual você está colocado, mas é uma palavra que vai te direcionar à verdade e sair, né, de uma certa maneira, sair dessa mentira, desse engano que Satanás tem lançado no coração de muitas pessoas, e muitos estão se perdendo por causa dessa falsa sensação, né, de religiosidade, de caridade, de bondade, né? O diabo aqui no mundo, ele vai te oferecer coisas boas, né? E você muitas vezes pensa e está pensando que é de Deus, mas não é de Deus, irmãos, né? É uma falsa sensação só, é uma estratégia do inimigo para te tirar da verdade, para te tirar do foco que é te levar a Cristo Jesus. Na verdade, Deus, né? Deus, ele entregou o seu único filho, né, para que viesse a este mundo e assim morresse pelos nossos pecados, porque através do filho verdadeiramente nós vamos chegar ao Pai, né? A religião não te leva ao Pai a não ser por uma condenação, por uma sentença de condenação eterna, né? Mas quem te leva para a salvação eterna, para o reino, para a herança, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Mas eu quero começar aqui esta palavra que se encontra em João capítulo 3, no versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Reparem que a palavra de Deus está dizendo que Deus amou o mundo geral, total. Ele amou a todos, né? O amor dele foi igual para todos, mas isso não significa que todos vão receber a herança, nem todos vão receber a terra prometida, nem todos vão receber, né? Deus amou a todos, mas nem todos vão receber a herança, né, da salvação, né, da vida eterna, nem todos, porque Deus amou e entregou o seu Filho, Ele provou o seu amor, mas muitos vão recusar esse amor, muitos vão rejeitar esse amor, né? Muitos vão rejeitar essa graça, muitos não vão querer,
como hoje acontece, né? Deus provou o seu amor a tal ponto que ele entregou o seu único filho. Ele provou o seu amor, ele abriu uma porta, ele abriu o seu coração ao mundo, mostrando o seu amor e provando através da dor, né? Através do sacrifício. Mas muitos não vão querer receber esse sacrifício que o Pai fez através do Filho. Amém? Muitos não vão querer. Por isso que Deus amou o mundo, mas nem todos vão ser salvos, nem todos. Porque uns vão aceitar, vão receber, vão ser salvos. Outros não vão querer receber. E isso está na palavra de Deus que diz, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitos não creem, né? Não creem, não vão receber e vão continuar no erro, né? É como, vamos dar um exemplo aqui de famílias que acontecem no dia cotidiano, de dia a dia das pessoas, né? Você que é pai, você que é mãe, você sabe do que eu vou falar aqui para você. Você que é mãe, você às vezes tem 2, tem 3 filhos, né? E você ama os filhos da mesma maneira. O seu amor é incondicional, não tem acepção naquele amor. E você ama os 3 da mesma maneira. Mas um segue um caminho bom e é abençoado, tem uma vida abençoada, né? Mas o outro muitas vezes puxa para o caminho ruim. Quantos pais que eu estou falando aqui sabem dessa realidade? Quantos pais que estão aqui, né, que vivem essa realidade, que criou os filhos com o mesmo amor, com o mesmo sentimento, mas os filhos, a reação dos filhos foi diferenciada. Um honrou, o outro se perdeu nas drogas, se perdeu na criminalidade, na prostituição, né, se tornou rebelde, né? Você sabe do que eu estou falando. E assim é o amor de Deus com a humanidade. Deus ama a todos, mas nem todos vão seguir o caminho da salvação eterna. Cada um vai pegar o seu rumo, cada um vai servir aquilo que está no coração deles, né? Cada um vai se alimentar, vai comer daquilo que está no seu coração, né? Deus já tinha falado isso aí lá em Salmos capítulo 81, né? Que cada um vai comer daquilo que está em seu coração, por não quererem ouvir a voz de Deus, não aceitarem a graça, né? Então, a palavra de Deus, se você recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aqui eu vou falar uma coisa que está ali no vídeo, né? Uma hora ali, né, o ator, porque na verdade aquele rapaz ali é um ator, ele não é um pastor de verdade. O pastor de verdade que se dá e tem temor a Deus vai pregar a verdade, vai anunciar a verdade, não vai ficar enganando as ovelhas do Senhor, vai pregar a verdade. Então, uma das falas que aquele intérprete ele falou, disse assim, não, porque somos todos cristãos. Não somos todos cristãos. Cristão é todo aquele que é semelhante a Cristo, né? E todo aquele que é semelhante a Cristo, assim como Cristo é filho de Deus, o cristão se torna filho de Deus. E não é pela questão das obras, não é pela questão da caridade, mas sim porque recebeu Cristo Jesus em seu coração por fé, né? É por fé, não é por sacrifício, não é por cultos, é por fé. É você crer no Evangelho, você crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, que esteve neste mundo e morreu pelos meus pecados, levou sobre si aquilo que me levava à condenação, e eu confessar com a boca, né, que Deus é Pai, que Deus é Pai de Jesus, e aquilo vai vir sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre o teu coração. Vai vir um renovo, você vai nascer de novo, você vai nascer através daí, é dessa confissão, né, que você vai nascer de novo, aí você vai nascer no Espírito. É a mesma passagem que Jesus teve com Nicodemos, né, que diz ali no capítulo, exatamente aqui, temos aqui no capítulo 3 mesmo, diz, ó, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Aquele que nasceu da carne, nasceu, né, que vive no mundo, que nasceu com os costumes do pai, da mãe, dessa terra, né, das tradições, isso é carne. Né? Desejo da carne é aquilo que você aprendeu da carne. Né? E quando é que eu sou filho? Como é que eu sou nascido de novo? Quando eu recebo Jesus.
Quando eu recebo Jesus Cristo em meu coração, em minha vida, eu me torno filho. Eu nasci de novo. Né? E quando eu nasci de novo, né? Aí vem a palavra em João que eu quero falar outra coisa que ali aquele personagem falou, que na verdade é uma seta de Satanás para plantar no coração dos incrédulos, das pessoas ingênuas, pessoas que ainda não foram tocadas pelo Espírito Santo para entrar numa curiosidade de conhecer e saber mais da vontade de Deus. Então o diabo aproveita para jogar as suas setas, seus dardos, suas sementes malignas no coração das pessoas. Né? Outra frase que ele falou ali para aquela senhora, ele disse assim, não, porque todos nós somos filhos de Deus. E não somos não. Não somos não. Nós somos filhos de Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. Né? Então, quando você nasce novamente, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai se cumprir a palavra que está ali em João capítulo 1, no versículo 12, que diz, mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, né? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é filho de Deus, né? E que veio a este mundo para nos salvar da perdição eterna, automaticamente o seu coração, você nasce e você deixa de ser criatura, alguém que Deus criou e permitiu que se criasse, que nascesse, para que um dia você pudesse ouvir uma pregação dessa, um anúncio desse, um ensinamento desse, e você receber e deixar de ser, aí você deixa de ser criatura, alguém que só vive no mundo pelo seu próprio espírito, mas se tornaria naquele momento o Filho de Deus por Cristo Jesus. E se você não crê em Jesus Cristo, você ainda é uma criatura que vai servir a religião, vai servir a feitiçaria, né? Tudo isso aí que o mundo está te oferecendo, que Satanás te oferece, né? Com semelhança a Deus, tudo isso aí é de Satanás, né? O verdadeiro Filho de Deus é aquele que recebe Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, mas de todo o coração, de toda a verdade, com o coração aquebrantado, sendo verdadeiro diante da confissão. Esse é filho de Deus, filho de Deus. Se você não recebe Jesus Cristo, e como é que eu sei que eu não recebo Jesus Cristo? Porque você continua nas mesmas práticas, você não mudou, você age ainda como uma criatura que Deus permitiu estar neste mundo, né? Então todo aquele que recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador com confissão, ele se torna filho. Então nem todos são filhos, amém? Nem todos é filhos, né? A grande parte são criaturas que servem às religiões, né? E que têm a mentalidade cauterizada por Satanás, achando em si, em suas mentes, em seus corações, que estão servindo a Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, toda religião é boa e toda leva a Deus. Não, toda religião não é boa, a religião pertence a Satanás. A religião, a única coisa que ela vai fazer é te levar a Deus para uma sentença. Lá você vai receber, né, a recompensa daquilo que você serviu aqui nesta terra. Então, se você receber Jesus Cristo, você vai receber a herança, a terra prometida, a vida eterna, né? Mas quem não recebe Jesus Cristo só vai receber a recompensa daquilo que você serviu, né? E lá não vai ter mais como voltar. Então o momento é agora de ouvir a verdade, de entender a verdade, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida eterna. Jesus, ele não tem a verdade, ele é a verdade, ele é a ponte que te leva ao Pai. Ele não tem a verdade, ele é a verdade, né? Ele não tem a vida eterna, ele é a vida eterna, ele é a fonte da vida eterna, né? Só ele, ninguém mais pode te levar a Deus, ninguém mais pode te levar a Deus, né? Mas nós vivemos no mundo e o mundo é do príncipe desse século, é de Satanás, né? O mundo é de Satanás. Então tudo que você deseja em teu coração, Satanás vai te dar, mas isso vai te custar caro, né? No mundo aqui você pode viver 100 anos com prosperidade, sendo rico, acrescentando, mas uma hora você
a estrela sua se apaga. Nós morreremos e todos nós vamos dar conta do que nós fizemos. Você pode ter vivido 100 anos na riqueza, né, sendo abençoado, né, sendo enganado, né, achando que foi Deus que te deu. Você pode viver 100 anos, 100 e tantos anos, se assim for. Mas a hora que você morrer sem Jesus, você vai passar a eternidade no sofrimento eterno, né, no poço da perdição eterna, porque você ouviu um evangelho desse, ouviu a verdade e assim tomou a decisão de não querer receber. Então, é a oportunidade de nós receber. E a questão da caridade do vídeo, pastor, o que o senhor me diz? Pois é, a caridade, todos nós temos essa obrigação de sermos carentes uns com os outros, né? Sermos caridosos uns com os outros. Nós temos que ajudar ao próximo, independente se você é de igreja ou não, né? Tem pessoas que não é da igreja, são pessoas mundanas, né? Tem pessoas que é da macumba, que servem a demônio, mas que são caridosos. Ajuda o seu vizinho, ajuda o seu familiar, ajuda o seu... Isso aí é do ser humano, isso vem da gente, a caridade vem da gente, né? Tem assassino estuprador, né, que quando dá-lhe a vontade, ele se torna uma pessoa caridosa, ajuda ao próximo, né? Mata 2 ou 3, mas ele ajuda. É como hoje acontece em grandes cidades, aí, sem dar nomes aí, que as facções aí matam a doidado, mas ajudam a população ali do bairro que eles moram ali, ajudando com um botijão de gás, com o médico, isso e aquilo. Então a caridade faz parte do ser humano, a caridade faz parte do ser humano. Né? Ser caridoso, ajudar o próximo, isso é um mandamento, isso é uma semente que Deus colocou no coração e na alma de cada um quando nós nascemos, mas isso não te traz salvação, isso não é chave de salvação. Você não é salvo pelas caridade, você não é salvo pelas bondades que você pratica, não. Você é somente salvo quando você quebranta seu coração, se arrepende dos seus pecados e recebe Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador. Né? A palavra fala sobre isso, sobre essa caridade. Quero mostrar para você, que eu deixei separado para mostrar, né? Ali em João capítulo 12, né? João capítulo 12, vamos ver aqui. Glória a Deus, eu tinha deixado marcado, vamos ver aqui se eu acho. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor, né? Deus é bom, Deus ele é maravilhoso, né? Capítulo 12, aqui está, né? Quando a Maria, né, foi ungir os pés de Jesus, né, com óleo, né? E diz que Judas ali, né, que iria trair a Jesus, né, se indignou com aquela situação, porque o perfume com que Maria estava ungindo os pés de Jesus era um perfume, na época, era caríssimo, era muito caro, né? Não era qualquer pessoa que comprava, né? E Maria comprou para ungir os pés de Jesus. E diz que Judas, naquele momento, ele se irritou, ele ficou frustrado com aquela situação. Olha só o que diz a palavra aqui, ó. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento, né, que era o perfume, por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha só, Judas queria fazer a caridade, né? Ele estava com a mentalidade ali, não, nós podíamos ter vendido esse óleo, nós podíamos ter vendido esse perfume para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados, né? Mas olha só, mas aí vem a palavra João, né, aqui mostrando que na verdade quem era Judas, né? Dizendo assim, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse pelos pobres, né? Mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava, né? Então João aqui estava revelando, a palavra de Deus estava revelando que Judas não estava querendo fazer uma caridade por sentir uma emoção, uma fragilidade pelos pobres. Não, é porque ele tinha um interesse, né? É o que acontece hoje, né? Sistemas religiosos estão fazendo isso aí, né? Às vezes por um interesse próprio, né? Por um crescimento de uma placa de igreja, né? Para que o ministério cresça de multidão, eles atraem o povo mais carente, mais pobre, com esses negócios, né, de fazer caridade, e postam nas lives, postam um vídeo, o sistema tal ajudou, o sistema isso, e o povo gosta, e aí o próprio povo depois anuncia, né, tu nem sabe, o sistema lá ajudou aquela família pobre, né, mas com a intenção que Deus sabe, que na verdade não vem dele, que não é dele isso aí, né, a caridade vem do coração de todos têm que ser caridosos,
Mas Jesus disse bem claro, o que a sua mão direita faz, esconde a tua esquerda, né? Porque o que tu faz em secreto, o Pai te recompensará. Né? Mas o que tu faz aos homens, tu vai receber uma recompensa, mas dos homens. Né? É algo como diz a palavra, né? O que tu planta na carne, vais colher na carne. E o que tu planta no espírito, vai colher espírito. Né? Quando a palavra fala também, diz assim, que tu planta na carne, não é só maldade. Não, o que você planta na carne, né? Seja uma caridade que você faça por alguém, você vai receber isso, sua família vai receber isso aí, você plantou, né? É a lei da semeadura, você planta e você colhe, né? Você plantou a caridade para alguém, tenha certeza que amanhã depois um familiar seu vai precisar, alguém vai ajudar, é a lei da semeadura. E o espiritual, o que eu planto no mundo espiritual, eu vou colher no mundo espiritual. Então, se eu plantar algo bom no mundo espiritual, como levar o evangelho, praticar as boas obras, eu vou colher aquilo que é espiritual na minha vida. Amém? Então aqui nós vemos que a caridade de Judas querendo ajudar, não vinha de Deus, vinha dele, por um propósito dele, né? Para tirar proveito dessa situação. Mas olha só o que Jesus falou para Judas e o que vale para nós hoje, irmãos. O que vale para mim e para você, para todos nós que estão ouvindo. Olha só. E disse Jesus, né? Depois que Judas fez aquele escarcéus, Judas falando, né? Quem olhava para Judas dizia, meu Deus, que homem que tem um coração bondoso, né? Mas olha só o que Jesus disse naquele momento. Disse, pois, Jesus, né? Capítulo 12, versículo 7. Disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres, isso aqui que eu quero que você preste atenção, ó, porque os pobres sempre os tende convosco. Né? Os pobres, os famintos, necessitados, você vai ver todos os dias. Todos os dias você vai ver o faminto e necessitado. Todos os dias você vai ver. Tá? Mas aqui, ó. Mas a mim nem sempre me tendes. Viu? Que Jesus estava dizendo, né? Para os dias de hoje, muitas pessoas fazem caridade. Né? A religião faz caridade. Né? As pessoas fazem caridade. As pessoas que não são ingênuas, que não são de religião nenhuma, que não vão à igreja nenhuma. Tem pessoas que eu conheço que são boas de coração, fazem caridade. Mas nem todas elas têm Jesus. Elas têm as suas crenças religiosas, mas não têm Jesus, que é a fonte da salvação eterna, que é a fonte de salvação. A caridade todos nós temos que fazer. Você tem que ajudar sua família, seu familiar, seu vizinho, morador de rua, né, um mendigo, todos. Você tem, é para você dar. É por isso que a palavra de Deus diz, recebeste de graça, dai de graça. Eu estou dando, né, o que eu recebo de Deus, eu contribuo dando de graça também. Né? Então, irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Tem uma grande diferença. Né? Por isso que eu vejo esse vídeo que eu postei para você, eu vejo esse falso pastor, porque na verdade, na vida real, ele é um ator, aquele rapaz é um ator. Eu acredito que seja uma série aquilo, ou numa cena de uma novela, não sei. Mas ele não é pastor. O verdadeiro pastor, ele vai pregar a verdade. Ele vai pregar o amor, sim, mas vai pregar a justiça, que é Jesus Cristo. Né? E vai pregar o juízo, que é a condenação, né? É a sentença. Faça a caridade, ajude o pobre, ajude o necessitado, é um mandamento de Deus e que Ele plantou no nosso coração de todos. Mas o principal que você tem que entender nesse vídeo é que nem todos são cristãos. Por quê? Porque nem todos receberam Cristo Jesus. Cristão significa o quê? Cristão significa semelhante a Cristo. Né? Se a pessoa é macumbeira, ela é macumbeira, ela não é cristã, ela é macumbeira, ela é religiosa, né? Faz as obras lá satânicas, faz as obras lá achando que é de Deus, mas não é cristã. Né? O católico faz a obra de catolicismo, mas ele não é cristão. O cristão é todo aquele que segue o caminho de Cristo Jesus. Né? E que anda nos caminhos de Cristo Jesus e mais, porque muitas vezes pessoas querem serem como Cristo. Cristo foi bondoso, Cristo amou e ama, Cristo era carinhoso, bondoso, confortador, consolador, tudo isso Jesus é. As pessoas querem seguir isso aí, querem seguir isso aí. Só que Jesus também disse assim, ó, vai, mas não peques mais. Vai e não peques mais, saia do pecado, né? Jesus, ele praticava o amor, mas também ele conduzia o povo a sair do pecado, andar. Quantos fazem caridade hoje? Quantos fazem caridade? Independente de religião, credo religioso. Independente. Mas quantos?
mesmo praticando a caridade, estão no pecado e vão morrer, vão fazer caridade, vão morrer e vão perder a salvação. Vão perder a salvação. Não, mas o fulano foi tão bom, ele era bom. Pois é, mas ele recebeu o Cristo Jesus, ele se batizou nas águas, ele tomava a Santa Ceia, ele tinha uma vida de comunhão com Cristo, ou ele só praticava boas obras? Ele nunca vi ele dentro de uma igreja, eu nunca vi ele falar de Jesus. Então, infelizmente, esse vai receber o juízo final, o juízo eterno, né? Pastor, como é que o senhor vai falar uma coisa dessa? Eu falo porque a palavra nos ensina e nós temos essa autoridade de pregar essa verdade. Eu não vou mentir para ninguém, né? Se a pessoa está lá dentro do caixão e viveu uma vida errada e morreu sem Cristo Jesus, ela vai receber o juízo, sim. Ela vai receber o juízo, né? Ela está nas mãos de Deus agora. Ninguém mais pode fazer mais nada por ela. Está nas mãos de Deus, né? Agora, enquanto nós estamos vivos, você tem a oportunidade de ouvir, receber, aceitar, tá? E mudar a tua história. E eu, como alguém que Deus chamou para anunciar essas verdades, eu entrego a você. E tenha certeza que eu saio deste vídeo mais fortalecido, com a cabeça erguida e com o coração satisfeito, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, porque eu não sou merecedor, mas o Senhor nos deu essa justiça, nos deu essa obra para fazer. Amém, irmãos? A caridade é bom, todos nós temos que fazer, mas não esqueça, nem todos são cristãos, nem todos são filhos de Deus, nem todos. Você só se torna filho de Deus quando você recebe Cristo Jesus, que é filho, e aí você se torna filho também. Fora isso, você precisa buscar mais a Deus, buscar mais a vontade do Senhor na sua vida para a tua salvação eterna. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu venho entregar hoje ao seu coração. Não deixe de buscar a Deus. Receba Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma. Ele morreu por você, levando sobre a sua carne, sobre o seu corpo, todos os nossos pecados. Tudo que nós levávamos a uma condenação eterna, Jesus levou sobre si, para que hoje, pela nossa fé, nós viéssemos receber essa justiça em nosso coração e na nossa alma. Para nós entrarmos no reino como filhos e receber a herança e a terra prometida. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Cristo. Amém?